Imagine só que cada planeta da astrologia simbolicamente representa uma parte de você ou uma parte de quem você é. Agora imagine que lá no nosso mapa astral, esses planetas estão posicionados em determinados signos, em determinadas casas astrológicas, e isso pode facilitar a condução da simbologia deles, da energia deles na nossa vida ou não. Agora imagina que, inclusive, além disso tudo, nós temos o tempo correndo para todos nós, ou seja, provavelmente vão haver fases na nossa vida em que a gente vai estar mais integrado com a energia de um planeta ou menos. Pois é, a partir de hoje a gente vai começar uma série de vídeos ou podcasts, se você está me ouvindo pelo Spotify, sobre integrar planetas no seu mapa astral, sobre ter planetas na luz ou na sombra, a luz e sombra de cada planeta. E hoje nós vamos começar nada mais nada menos do que com o Sol. Primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho sobre esse conceito, porque ele pode parecer um pouco complicado, né? E ele é bem da astrologia psicológica, vamos dizer assim, tá? Cada planeta, ele traz o aspecto de uma face nossa. Imagina que a gente é, sei lá, como este cristal aqui, ó. Você tá vendo que ele tem faces? Ele tem esta face, ele tem essa face, esse tem as pontas. Para você entender o cristal como um todo, vamos dizer assim, você tem que olhar por todos os lados, certo? Eu acho que nós somos muito mais complexos do que um cristal. No entanto, nós temos faces, nós temos fases. Esse estudo que a gente vai falar, o objetivo dele é a gente se observar e comparar também algumas coisas no nosso mapa para entender quais planetas ao longo da nossa vida a gente tem a tendência de colocar na sombra daquela energia, daquela característica, o que a gente tem de tendência de enaltecer, manifestar ou até personificar, né? Quem estuda esse tipo de material astrológico usa justamente os termos do Jung. Personificar, negar um planeta, parece muito louco, né, falar disso, mas é exatamente isso. A gente, ao longo da vida, pode contar um pouquinho a história dos planetas através da nosso desenvolvimento humano mesmo. Então imagina que desde muito pequenininho, você logo começa a manifestar as características do Sol e da Lua e do Ascendente, né? Logo de cara, essas coisas tendem a ir aparecendo para um astrólogo bom observador, especialmente a Lua, porque a Lua é como você reage, né? Como as coisas te afetam e como você afeta os outros. Afetividade, carinho, amor. E o Sol é a sua essência. Então, às vezes eu acho, inclusive, que as crianças manifestam muito mais a essência daquela alma do que na vida adulta, em que ela já tem outros bloqueios, já tem que corresponder a outras coisas, mas enfim. Aí ela começa, né? A ideia do Sol na infância, eu acho que ela é principalmente aquilo que a psicologia chama de self e não self. O que eu sou e o que eu não sou completamente. É sim ou não. Não quero, sabe? Que a criança... Ela fala, ela não está muito preocupada com os filtros sociais, então ela expressa muito sobre os desejos dela. Isso é bem a cara do Sol na astrologia. Depois a gente tem a adolescência, que vai falar sobre a gente se encontrar nos grupos que a gente quer fazer parte, então a gente já começa a ter algumas ideias próprias, né? E tem a questão da sexualidade, dos impulsos. O desejo, ele começa a se manifestar de outra forma, né? Já não é mais o desejo do Sol, é o desejo de Marte, é o desejo de Vênus, né? A coisa da conquista, da sexualidade. Ainda são planetas pessoais, ainda estão tratando do nosso self, vamos dizer assim, mas já num outro contexto. E daí pra frente, à medida que a gente vai amadurecendo, a tendência é que os outros planetas apareçam. Júpiter, Saturno, e por aí vai, né? Especialmente Saturno, até o primeiro retorno de Saturno, ele bate à nossa porta, né? Para nos lembrar que a gente não pode viver dos nossos desejos somente, mas é que a gente tem responsabilidades, que a vida não pode ser só os desejos, que existe uma ética, existe um propósito, até a gente chegar em Netuno, né? Que a gente vai falar sobre o que é que a minha alma veio experimentar aqui, afinal, que não pode ser só isso. Mas isso é papo para outro dia. Baseada nessa teoria de que a gente vai integrando as qualidades dos planetas e isso vai transformando a nossa personalidade, na verdade vai iluminando faces de quem a gente é. Nós somos o todo. Peguei agora um cristalzinho aqui mais quadradinho. Nós somos todas as faces e o lado de dentro inclusive. Mas é como se a gente fosse permitindo que uma face ou outra fosse se iluminando e assim a gente fosse descobrindo faces de quem a gente é. E nesse processo, quando a gente está, às vezes, em descoberta de uma face nossa, outras faces vão ficando abandonadas. Inclusive, eu quero já começar dizendo que a gente vai falar sobre iluminar todos os planetas.
mas que eu acho que é inviável a gente ficar acreditando que existe uma pessoa encarnada na Terra que ela atingiu a iluminação de todos eles. Eu nem acho que esse é o propósito da gente estudar isso. Eu acho que o propósito é a gente, ora desenvolver uma coisa, ora desenvolver outra, fases na vida em que a gente desenvolve uma área, né, uma qualidade e outras ficam de lado. E a gente tem que ter essa tranquilidade de entender que a beleza da vida é essa dança. A gente, às vezes, está com a lua super integrada no nosso mapa, o que significa que a gente aprende a maternar tudo e todos, gosta de planta, gosta de cozinhar, e em outras fases da vida a gente não está focado nisso. A gente está focado no trabalho, a gente está focado na produção de um trabalho coerente, de deixar um legado, que aí a gente está falando de outras energias. E às vezes aquilo que você integrou há 3 anos atrás, tipo a lua, vai desintegrar, vai ficar um pouco na sombra. O grande lance aqui é a gente identificar quais planetas a gente tem na sombra para poder, se quiser, desenvolver essa energia. Então vamos lá. Quais são as posições astrológicas, as dicas astrológicas que a gente pode ter quando a gente olha para um mapa para identificar, por exemplo, se a gente tem chances de ter aquele planeta na sombra com mais frequência? Vamos lá. Primeiro de tudo, se você tem algum planeta que forma oposição com o Sol e a Lua. O Sol e a Lua, eles podem estar na sombra, sim, mas eles são tão arraigados à nossa personalidade que se você tiver um planeta com o Sol e a Lua em oposição, né? Então você tem, sei lá, o Sol aqui e um planeta aqui, no lado oposto do mapa. Há grandes chances de que naturalmente você vá abandonando as qualidades daquele planeta. Segunda coisa, se você tem um planeta retrógrado no seu mapa. Retrogradação não é um problema, mas pode, entre outras coisas, significar que você tem dificuldades de lidar com as qualidades daquele signo ou planeta. No caso, nós estamos falando de planetas. Então, se você tem, por exemplo, Mercúrio retrógrado no seu mapa, que é muito comum, é um planeta que fica retrógrado 3 vezes por ano, por exemplo, ou os planetas lentos, né, que ficam meses retrógrados, quantas crianças não nascem com aquele planeta retrógrado? Talvez a energia, a qualidade daquele planeta seja algo com o qual você tem que lidar, assim, existe um esforço da sua parte para lidar com a energia daquele planeta de forma positiva. Digamos que não é natural que você flui nas energias daquele planeta. Por exemplo, uma pessoa que tem Vênus retrógrada, sei lá, a questão afetiva não flui com naturalidade. É uma pessoa que, naturalmente, assim, se ela não buscar desenvolver, ela se torna rígida, ela tende a se tornar rígida consigo, rígida com os outros. Tô dando um exemplo, tá? Ou pode ser uma pessoa que não lida bem com as finanças, porque Vênus também fala disso. A tendência é que conforme a gente vai amadurecendo, naturalmente a vida vai nos colocando em situações que a gente desenvolve essas questões, mas vira e mexe elas podem voltar. Se no seu mapa, quando você gera lá um mapa no site, seja no astro.com ou num outro site, você observa que tem um planetinha sozinho, muito isolado. Então, sei lá, tem um círculo aqui, aí tá todo mundo meio aqui em cima e tem um cara sozinho aqui nesse quadrante de baixo. Este cara, apesar de estar formando aspectos com outros planetas, a tendência é que ele seja um ermitão aí no seu mapa, um planeta meio isolado, literalmente na sombra, né? Ele não quis formar ali grupinho com ninguém, não tá muito próximo de ninguém. Tem pessoas, quando eu faço leitura de mapa, que eu acho muito legal, elas têm quase todos os planetas ali meio espalhadinhos, a cada 2, 3 casas sempre tem um ponto, um planeta posicionado. Então, essas pessoas têm, digamos que todo mundo nem tão juntinho, nem tão separado, não é uma questão. Claro que assim, eu tô dando dicas, coisas para se observar, não significa que se você tem um planeta isolado no mapa, ele sempre vai estar na sombra para você. Significa que não é natural para você integrar as energias daquele planeta. E se você se observa negando uma qualidade de um planeta, porque como eu disse, é uma questão psicológica aqui, não é uma questão de olhar para um mapa e adivinhar se a pessoa tem aquela energia na sombra ou não. E tem muito a ver com fases também da nossa vida. Então vou dar um exemplo. Imagina só que você, uma mulher, vou dar um exemplo de mulher, mas poderia ser homem ou mulher, que é uma mulher muito forte, empoderada, defende a liberdade para as mulheres de fazerem e acontecerem, de serem tudo aquilo que elas querem ser, mas que ela, no fundo, se incomoda quando ela encontra uma outra mulher que, por exemplo, escolheu ser dona de casa, ser mãe. Então, uma mulher ou um homem que rejeita completamente a ideia de ter filhos, que detesta cozinhar, que detesta cuidar de planta, que detesta construir laços muito íntimos, mas não aquela intimidade sexual, a intimidade do coração. No caso da mulher, eu quis dizer que às vezes é uma ironia, né? Uma mulher que defende o empoderamento, não respeitar a decisão de uma mulher que quis seguir, por exemplo, a tendência mais conservadora de ter filhos, de casar, de viver um conto de fadas. Então,
uma mulher que deteste essa coisa do conto de fadas, da princesinha, da mulher frágil que quer ser cuidada e ser amada. Essa mulher tem a lua na sombra, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvida. E a tendência, né, como o próprio Jung sempre diz, é que o quê? Ela se cerque de pessoas que são, assim, mais sensíveis. Por quê? Porque a lua dela está em algum lugar do mapa, é um aspecto dela que quer se manifestar, que quer vir à luz, né? Todos temos a lua em algum lugar da astrologia e na vida todos temos esse aspecto sensível, romântico, sonhador. Aí, né, astrologicamente falando, dependendo de onde ela tem essa lua, vai se manifestar de uma forma, mas tem que se manifestar. Então, se você tá numa fase desse tipo, é bem provável que você tenha a lua na sombra, por exemplo, né, já falando da lua. Mas, hoje, nós estamos aqui para falar do primeiro astro e do mais importante, que é quem? O Sol. Vamos falar um pouquinho sobre os estágios de manifestação do Sol na personalidade, vamos dizer assim. Eu considero, digamos, 3 níveis, né? Eu acho que o caminho do meio é sempre o ideal. Existe o que a gente chama de uma pessoa que personifica a característica de um planeta, a pessoa que integrou muito bem e a pessoa que está na sombra. Então, quando a gente está falando do Sol, a gente está falando do quê? O Sol é o regente de Leão, ele trata da própria expressão do ego, ele fala da criatividade. Leão tem muito a ver com a presença, com a nobreza, da autoconfiança, do reconhecimento do seu próprio valor. Quando a gente está falando de uma pessoa que personifica a energia do Sol, a gente tá falando de uma Suzana Vieira, meu amor. Uma pessoa que, assim, é muito autoconfiante, ela é inspiradora aonde quer que ela vá. Então ela saiu descabelada num dia de chuva pra ir no mercado. Essa pessoa tá na fila do mercado, sabe, sendo coach das pessoas. Ela naturalmente atrai, como o Sol, né? Os planetas não giram em torno dele. Então, a pessoa que personifica a energia do Sol, ela é extremamente autoconfiante, ela é extremamente expressiva. A expressão corporal da pessoa é, assim, diferente. Reforçando, são fases, tá? Tem pessoas que podem personificar essa energia do Sol por um tempo. Então, sei lá, uma pessoa que já tem o Sol muito forte no mapa, um Sol num signo de fogo, por exemplo, no próprio Leão, que é onde ele está domiciliado, ou Sagitário, ou Áries. A pessoa está fazendo aula de teatro, aula de dança, ela se acostuma com a ideia dos palcos, dos holofotes, ela naturalmente se sente à vontade estando no centro das atenções. Essa pessoa está personificando a energia do Sol. Ela é inspiradora, ela praticamente comanda os grupos dos quais ela faz parte, naturalmente, sem entrar em discussões, sem ter que se impor, né? A presença daquela pessoa naturalmente já se impõe. Adivinha só, altamente criativa, tem sempre ideias, ela tá sempre magnetizando, atraindo. É uma pessoa que ela chega no bar, por exemplo, ela tá sozinha, ela vai estar sozinha nos primeiros 8 segundos. No 9º segundo, alguém já olhou pra ela, ela já sorriu de volta, né? Ela ou ele, tô falando ela, a pessoa, né? Já sorriu de volta. Fora que, meu bem, já chegou assim, todo mundo notou, entendeu? É natural. Então, atores, atrizes, influencers, né, pessoas com uma personalidade forte, de comando, contundente, essas pessoas personificam a energia do Sol. Isso, claro, se a criatividade e a autoconfiança delas, se não há um incômodo com a questão da exposição, sim, estão praticamente personificando. Agora, Rafa, eu não personifico. Mas eu tenho uma certa alegria de viver, um entusiasmo fazendo as coisas que eu gosto, até porque, assim, quem não tem o Sol em signos de fogo, né, quem tá com o Sol, por exemplo, em signos de água, já tem uma alegria de viver, uma expressão da própria essência, porque é disso que o Sol fala, mais introspectiva, mais fria, né? Então não é só o ápice, né? As pessoas que personificam dificilmente teriam esse Sol introspectivo, tá? Mas eu nem acho que personificar o Sol seja a meta. Ele é o extremo, ele é um dos extremos, né? Nem acho que personificar a energia do Sol seja a meta. Aliás, personificar nenhum dos planetas. Por quê? Porque é sempre um preço a pagar. Qual é o preço a pagar da pessoa que personifica a energia do Sol? Ela vive em função de ser o centro das atenções, ela vive em função de comandar. Eu falei que elas naturalmente magnetizam e comandam, mas não é bem naturalmente. Elas têm isso como um objetivo, na verdade. Elas trabalham em prol dessa exposição, tudo gira em torno da exposição. Então a pessoa paga o preço de um excesso de exposição, excesso de autoconfiança. Então não é uma pessoa que se retrata com facilidade. Ela acha que, sabe... Quantas vezes, eu dei o exemplo da Suzana Vieira, quantas vezes pessoas que têm essa personificação do Sol pagam o preço por ter se exposto demais, falado demais, serem autoconfiantes demais, afirmarem coisas demais sem terem certeza a respeito de outras pessoas, enfim. De fato, personificar nunca é o ideal, porque se você está vivendo pela energia do Sol, você está ignorando provavelmente a maioria dos outros planetas, a maioria das tuas outras faces. A integração é o ideal. Eu sou uma pessoa criativa, eu
tenho a minha alegria de viver, a minha motivação tá em dia, né? Altos e baixos são normais, mas a minha motivação estar em dia significa, apesar dos desafios da vida normais, né? Eu tenho uma razão para continuar produzindo o que eu quero produzir. Eu dou bons conselhos, eu não tenho problema com a minha imagem. Isso é uma coisa que eu acho que identifica muitas pessoas que estão com a energia do sol na sombra. Não tem nada a ver com padrões de beleza, tá? Claro que padrões de beleza a gente sabe que existe, especialmente para as mulheres, e isso pode ser um motivo pelo qual acaba algumas mulheres colocando o sol na sombra, vamos dizer assim, né? A gente já vê por aí nas redes e tudo mais pessoas que não são do padrão conservador ou tradicional de beleza, que super são inspiradoras, autoconfiantes, não tem medo da sua imagem, né? E isso não significa, gostar da sua imagem não significa estar satisfeito com ela e não significa que você não queira melhorar a sua imagem. Aliás, o desejo de melhorar a sua imagem é ótimo, é sinal de que o seu sol está integrado. Que a questão da imagem, ela é muito marcante para Leão e para o Sol também. Não é só sobre isso, o Sol na astrologia, mas o abandono da sua própria imagem, a rejeição da sua própria imagem, a pessoa que não gosta do espelho, a pessoa que não gosta de fotos, ela tem o Sol na sombra. Lembrando, o signo oposto ao signo onde o Sol está domiciliado é o signo de Aquário. Então, se você é aquariano ou aquariana, você tem o Sol exilado, num signo exilado. Isso também é uma coisa que conta, tá? Então, uma pessoa que se abandona, né? Tipo, eu posso não estar com o corpo que eu queria estar, mas eu tô buscando esse corpo, ou então, eu tô me arrumando, tô procurando usar roupas que eu gosto, na cor que eu gosto. Se é uma mulher, tipo, eu não tô no ideal, mas eu tô buscando, sei lá, me manter arrumada, até pra me dar uma motivada. Isso é excelente, sinal de que você está integrando essa energia do Sol. Agora, se você detesta olhar, inclusive, para suas fotos, se abandonou, não se cuida, não se arruma, se incomoda com quem se expõe, lembra que eu falei que tem essa questão de que aquilo que você nega em você acaba se manifestando do lado de fora e meio que te procura, você meio que atrai isso? Às vezes você está com o Sol na sombra, e aí um monte de pessoas ao seu redor são super autoconfiantes, super iluminadas, vivem postando nas redes sociais e não, além de não se incomodar, ainda gostam da exposição, gostam de ser o centro das atenções, manifestam essa energia leonina muito fortemente, mesmo não sendo leoninas, talvez. Então, adivinha só, se isso não é o universo colocando você diante dessa situação para que você aprenda a integrar isso, né? Você não precisa se tornar como elas, mas a reconhecer que existe um lado bom nisso. Então, se incomoda com quem tá cuidando da aparência. Por que esse batom? Por que esse brinco? Por que esse colar? Seu cabelo tá não sei o que lá. Essa foto, essa maquiagem. Porque eu uso filtro, porque não uso filtro. Porque posta, porque não posta. Por que isso te incomoda, né? No outro? Por que isso te chama atenção? O que é dentro de você que tem um remeleixo quando alguém ao seu redor lida bem com a exposição? É esse Sol na sombra. É o seu Sol na sombra. É o seu Sol, astrologicamente falando, que está abandonado. Então, essa pessoa pode ter também problemas de criatividade. Então, tá precisando criar, tá sentindo falta de começar algo novo, não sente vontade de criar algo novo ou de inovar dentro do que já faz. Não quer aprender nada, né? Eu sei que a gente tá falando do Sol e não de Mercúrio, mas fica muito rígido na forma como as coisas já são feitas, não quer criar nada. É uma pessoa que pode estar vivendo uma fase desmotivada, muito desmotivada. Eu nem preciso dizer que as pessoas que têm o diagnóstico de depressão, simbologicamente na astrologia, com certeza elas têm esse Sol na sombra. E aí você pode estar me perguntando, eu acho que eu tenho. E aí, eu tenho algumas dicas para dar pra gente tentar buscar a integração do Sol. Vamos lá. A primeira dica, por razões óbvias, terapia, né? Preciso dizer, ainda mais se o seu caso é o caso de um diagnóstico de depressão, fazer terapia, é parte de descobrir quem você é. Então, sim, vá fazer terapêuticas, tradicionais ou não, mas isso é parte do que vai te ajudar a trazer esse Sol para o lugar dele. Terapia vocacional, eu acho que descobrir o seu propósito dá uma força para esse Sol. Porque o Sol, ele fala da nossa essência, de quem a gente é, mas também do nosso propósito. É a posição mais divina, é a porção mais divina que a gente tem no mapa, mais ligada a Deus, né? Eu não acho que seja Netuno. Netuno é o nosso ponto mais espiritual, que está conectado com a ideia de eternidade, mas o nosso eu divino, para mim, é o Sol.
Interessante, estar perto de crianças. As crianças têm o sol muito bem integrado, elas estão sempre alegres, elas se entusiasmam. A palavra entusiasmo ela tem muito a ver com a função do sol no nosso mapa. Então, as crianças têm um entusiasmo natural. Se tá sol, elas estão felizes porque tem sol. Se o dia amanheceu chuvoso, então vai ter bolinho de chuva, e aí já tem um motivo pra ficar feliz. Falta em nós muito desse entusiasmo, né? A gente vai envelhecendo, vai ficando meio saturnino, a gente vai perdendo esse brilho, né? O sol parece que vai se apagando em nós. As crianças, elas relembram muito disso na gente, né? A ideia do lúdico, muito interessante para despertar o nosso sol. Então, procure algo na sua rotina, se você tem condições, que você faça por si mesmo. Ai, Rafa, eu queria fazer aula de dança, mas assim, eu não quero me apresentar, eu não quero me expor. Eu realmente não tô pronta para isso e talvez eu nunca esteja, talvez eu nunca vá querer. Tudo bem, mas vai fazer aula de dança. Você não precisa, a princípio você não precisa nem postar nada, você não precisa dividir com ninguém, você não precisa contar pra ninguém. Você sai de casa e fala, tô indo pra terapia. Você tá fazendo terapia 2 vezes por semana? Agora não, na verdade é uma só. A segunda terapia da semana é aula de dança. Você não precisa se justificar ou se expor a princípio. Mas o ideal é que você evolua ao ponto de compreender que qual o problema de contar também, entendeu? Que a questão é que isso não deveria ser uma coisa. Contar ou não contar não deveria ser um problema. Não deveria ser o centro das tuas decisões ou da atenção dos seus pensamentos. Então, algo que ative sua criatividade, que te traga entusiasmo, nem sempre é fácil. Eu acho que a gente vive, às vezes, anos da vida buscando o que nos entusiasma. Por isso que a terapia é importante, porque os terapeutas, eles têm condições de nos conduzir a determinados pontos que nós deixamos para trás, muitas vezes, e aí a gente vai se perdendo de si mesmo. Eu acho que quem tem o sol na sombra se perdeu em alguma curva aí da vida, em alguma esquina. Parece que a gente entrou por um lado e a nossa alma seguiu por outro, e aí você já nem sabe mais aonde foi que você se perdeu. Se você tá nesse ponto, a terapia vai ser essencial, porque talvez sozinho você não vá conseguir. Mas é importante você se despir desses preconceitos que a gente geralmente tem quando tá com o sol muito na sombra. Sobre exposição, sobre criatividade, sobre a pessoa tá num pico de energia, de produção, né? Aquele sol superativo. Quando você se pegar tendo esses pensamentos, tipo, fulano não se toca, fulano não se toca, fica postando academia, não sei o que lá. Para nesse momento e questiona esse sabotador. Fala, por que tá te incomodando? Começa a se fazer essas perguntas, tá? Porque o terapeuta vai te perguntar isso também. Você precisa enfrentar essa verdade do porquê isso te incomoda, entendeu? Por que é uma questão pra você a pessoa usar ou não usar filtro? Será que não é mais importante aquilo que ela tá dizendo do que se ela tá ou não de filtro? Por que a aparência de quem está ali diante de você num celular tá te chamando mais atenção do que o que a pessoa tá comunicando? Ou porque você tá seguindo pessoas que o que elas comunicam são tão irrelevantes, mas você tá ali por algum motivo, irrelevantes pra você, né? Eu não acho que ninguém que tá exposto nas redes é irrelevante. Todo mundo tem alguma coisa pra falar. Ninguém é tão fútil que não tenha algo legal pra dividir com os outros, e ninguém é tão sábio que não tenha nada a aprender através da vida de uma outra pessoa, de um outro ser humano. Mas enfim, a gente precisa se fazer essas perguntas. E essa série que a gente vai tratar agora, ela vai nos convidar a fazer essas perguntas. Então, aqui vem o grande lance da astrologia, né? Que eu sempre falo lá nas redes, e eu vou ser incisiva no que eu vou falar agora. Querer saber sobre a sua Vênus ou sobre a sua Lua, para saber que signo combina melhor com você, as pessoas não são signos, gente. As pessoas são muito mais complexas do que isso. A astrologia é autoaprimoramento, é autoconhecimento. É claro que saber, por exemplo, que meu marido tem Vênus em Capricórnio faz diferença para mim, mas isso não faria diferença nas escolhas que eu fiz a respeito dele ou a meu respeito. É autoconhecimento, não é para ficar rolando dados, né? Eu tenho dadinhos mágicos, mas é no intuito simbológico da coisa, entendeu? Outra coisa que planetas na sombra trazem pra gente, eu não falei lá no começo, é problemas, situações repetitivas. Então, a pessoa que tem o sol na sombra, ela tende a se sentir deixada de lado. Então, uma pessoa... Quais são as situações repetitivas? A pessoa, ao longo da vida, sei lá, uma pessoa de 40 anos, por 3 ou 4 vezes teve que tratar a depressão. Ou 2 vezes, né? É uma coisa que parecia que estava superada e, de repente, volta. As pessoas ao redor dela parecem que todas estão vivendo o propósito das suas vidas, todas estão super entusiasmadas e felizes e não tem nenhum problema com a exposição, com a aparência, com nada, e menos ela. Então, né, muda de cidade, muda de emprego, muda de galera, vai fazer outro curso e as pessoas que cercam ela têm o mesmo perfil, o tal do perfil de quem personifica o sol. Adivinha se não é a vida tentando te mostrar isso. Então, o meu conselho é, vamos olhar para isso de uma vez por todas, né? Porque assim a gente para de repetir
essas situações, esses assuntos deixam de ser relevantes. Quando você integra o seu Sol, se a sua vizinha se expõe demais ou não, se fulano tá de bem com a vida ou não, porque a gente sabe que existem pessoas que se expõem demais mesmo e às vezes acabam colhendo as consequências. Por isso que eu digo que personificar a energia de um planeta não é necessariamente bom. Mas isso deixa de ser importante para você, entendeu? Deixa de ser relevante. Algumas discussões que você tem consigo mesmo e com outras pessoas, fofoquinhas desnecessárias, comentários que você faz com outras pessoas, por exemplo. Ai, fulano, olha só o que ele faz, olha o que ele fala. Olha que, reparando na aparência, especialmente, no tamanho da exposição que a pessoa coloca pra si, isso mostra o quanto, se te incomoda, se você vai no fulano pra ficar falando dos outros, é de você, na verdade, que você tá falando, porque isso te incomoda. Outras pessoas do mesmo círculo de amizades talvez nem reparem, entendeu? Por quê? Porque isso não é uma questão para elas. Então, o ponto é esse. Não é essa... Não, porque o especialista falou, fulano se expõe demais. A terapeuta da internet falou. Aquele ator da Globo se expôs demais, ele agiu errado. Não importa. Não importa. Se isso é relevante, se você ficou 40 minutos do seu dia lendo sobre isso, pesquisando, se sentindo, bem feito, é sobre você, não é sobre essa pessoa, nesse caso do exemplo que eu dei, que mal te conhece, entendeu? É sobre você, e a sua relação com a exposição alheia fala sobre a sua falta de autoconfiança. E isso não significa que você tem que virar a Suzana Vieira, tá? O ápice da autoconfiança, não. Mas quando você equilibrar essa energia do Sol, isso vai deixar de ser um problema pra você, vai deixar de ser uma coisa. Você vai falar, fulano, não sei o que. Entendi, legal. Acabou. Não é mais uma coisa. Você vai ter outros assuntos pra integrar quando esse dia chegar. E é isso. Próxima terça a gente vai falar sobre Mercúrio na sombra, Mercúrio personificado e Mercúrio integrado. Espero que vocês gostem e até lá.